Era um costume antigo, hoje quase não se vê mais isso, mas o filho chegava, bênção vai. E o que o pai respondia? Deus te abençoe. Tinha um amigo, já é falecido já há muitos anos, e ele já era um senhor de idade quando se converteu, pastor, e ele tinha escrito, quando você é o filho, pedia para ele, Deus te abençoe, pedir a bênção, pai, Deus te abençoe. Ele disse, isso aí todo mundo faz, ele era bem radical o jeito de falar, ele fala assim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Era bem radical. Pastor Francisco Cunha, o missionário de vez em quando fala dele aqui, que era já se converteu com a idade já, né? E se tornou um pregador. E quando ele se converteu, ele era da feitiçaria, e quando ele viu Jesus curando, libertando as pessoas, ele disse, missionário, eu queria ser mais jovem, se eu tivesse me convertido mais jovem, eu seria um pregador. Mas quem disse que você não pode ser um pregador? E ele foi crescendo, crescendo, se tornou depois uma bênção. E uma igreja em Botafogo, no Rio de Janeiro, um bairro, e o pastor, naquela época, tinha poucos obreiros, né? Estava começando o trabalho, e o meu pastor disse, olha, eu preciso de um dia, pelo menos, para respirar, para descansar. Tinha que arrumar alguém, disse, tudo bem, de segunda-feira, deixa que eu peço o pastor Cunha para ir lá, o pastor Francisco Cunha. E o pastor Francisco começou a fazer a reunião de segunda-feira. Logo, logo, o dia que tinha mais pessoas na igreja, não era domingo, que dia que era? Segunda-feira. Ele gostava de expulsar demônios, fazer libertação, porque ele veio da feitiçaria, ele sabia como as pessoas sofriam na mão dos demônios. E ele manda assim, se tornou um espectro em expulsar demônios, em fazer mal, já está na glória com o Senhor. E hoje nós temos que fazer a obra, João 14, 12, 13. Bem, isso aqui é um mandamento, é um decreto que é para mim, para você, para todo aquele que crê. João 14, 12, sempre é citado esses versículos. 12 diz, na verdade vos digo. Vamos parar de conversa fiada. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Se você diz que crê em Jesus, se eu digo que creio, nós temos que fazer o que Jesus fazia. Porque a fé sem obra está morta. Crer é um verbo, e o verbo exige ação. Então, se eu creio verdadeiramente em Jesus, eu começo a fazer o que Jesus fazia. Aí ele assim, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Aí o versículo que nós conhecemos, e tudo quanto pedirtes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Durante a semana eu explicava ao povo que o livro de Atos é a história de pessoas que creram em João 14, 12. Só que esse livro não parou de ser escrito. Esse livro tem que continuar a ser escrito por quem? Por nós. Mas não pode acrescentar nada à Bíblia, é verdade, não se acrescenta nada. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele continua escrito, entenda bem, em toda a história. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, nós temos que fazer o que Jesus fazia no nome dele. Esse pedir aqui é o agir, determinar, fazer como Jesus fazia. Eles creram. Atos 3, diz assim. Atos 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando fala coxo, que se arrastava sobre os pés, no caso deve ser os dois, porque o colocava e não conseguia andar. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E eu falo durante anos, vamos dizer, eu já posso falar durante décadas, eu falo isso. O que o Pedro tinha? Bem, tinha o nome de Jesus, tinha o entendimento do nome de Jesus, tinha a compreensão do nome de Jesus, tinha a capacidade do nome de Jesus, mas eu digo um pouquinho mais, ele tinha João 14, 12. Por quê? Ele tinha a ordem de Jesus, ele tinha o parecer do Senhor, ele tinha aquele decreto, olha, se você crê em mim, você fará também as mesmas obras em meu nome. Ele entendeu, ele viu quando Jesus levantou um homem paralítico, lá em Mateus 9, Mateus registra, Marcos 2 também registra, a mesma passagem bíblica. E ele então disse, olha, o que eu tenho eu te dou, eu tenho uma ordem.
eu tenho uma direção, eu tenho um entendimento dado por ele. E valeu 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Era um homem conhecido, todo dia estava na porta do templo, todos que passavam por ali, passavam os escribas, passavam os fariseus, os saduceus, os religiosos, passavam e conheciam aquele homem. Agora estão vendo aquele homem dentro do templo, saltando, louvando, adorando a Deus. Ficaram pasmados, olhavam para Pedro e alguém deve ter dito, aqueles dois ali. Eles que fizeram uma oração lá, uma reza, na linguagem deles, né? E o homem se levantou, o homem está de pé. O Pedro aproveitou e pregou o evangelho, mostrando que era Jesus quem tinha feito aquilo, que foi a fé no nome de Jesus. E quantos não se converteram? Quer dizer, quantos aceitaram ali, quantos passaram a seguir a Jesus Cristo? Por quê? Porque alguém ousou a crer realmente no nome do Senhor. Mas no capítulo 5 vai ter mais. O que tem no capítulo 5? Versículos 15 e 16. Diz assim, 15, 16, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Jesus fez isso, pessoal? Passar sombra? Não. Mas o que o Senhor Jesus quer em mim fará também as obras que eu faço? Para maiores do que essa. Quer dizer, até o que Jesus não fez, nós podemos fazer, quando o propósito é dele, feito no nome dele, feito para a glória dele, porque é pelo Espírito de Deus. E diz, e até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais, todos, não eram alguns não, todos, nós temos que crescer, pessoal. Nós temos que crescer muito. Quantas reuniões nossas, as pessoas chegam enfermas e muitas continuam enfermas, não é verdade? Quantos estão saindo doentes do mesmo culto? Nós temos que crescer na graça, prestar mais atenção, parar, meditar, até aquilo entrar no seu coração, até você conseguir crer. Me ajude a crer, Senhor. João 14, 12. Isso não é missão para o pastor, não, é para todo. Ele disse assim, na verdade, que aquele, não falou do pastor, aquele que é dos crentes. Nós temos, quer dizer, quem for crente, quem acreditar na palavra, vai começar a fazer a obra de Deus. As coisas vão acontecer mesmo. O Pedro continuou fazendo no capítulo 9, diz aqui o versículo 32, 9:32, depois da conversão de Saulo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos, pessoas já salvas, que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Pedro não falou muito não. Você sabia que ele era um homem santo, o Enéas, um homem já salvo, um homem que já tinha aceitado a salvação em Cristo, mas estava doente. E o que quer dizer? O plano da salvação inclui a cura também. Jesus Cristo dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E eu gosto muito do versículo 35, e viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram. Olha que milagre, quer dizer, o milagre dele não é tão grande em comparação a outros. Era um homem 8 anos, paralítico, mas o homem lá na porta formosa do templo era o quê? Coxo desde onde? Quem lembra? Desde o ventre da sua mãe. Quer dizer, olha como o caso era grave. Mas esse caso aqui devia ser o Enéas um homem público, um homem conhecido. O caso dele deveria de ser um caso conhecido, de uma tal maneira que aquilo impactou toda uma região.
Era um caso que impactou, que todos se converteram, mas continua. E diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas que fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, a todas pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Que coisa bonita. Pedro está fazendo o quê? O que Jesus fazia no nome dele. Acreditou que Deus estava com ele. Qual é a mensagem inicial aqui? Igreja, acorda. Vamos ser igreja de crentes realmente. Porque o nome crente, no passado, parece ser meio, sabe, com desdém. Ele é crente. Glória a Deus. Estava conversando hoje com o filho de um homem, ele é pastor, esse rapaz. O pai dele, 85 anos de idade, um homem fiel a Deus, muito fiel, foi para a glória já. Mas ele, quando se converteu, foi o caso, a filha estava doente, e ele então levou na nossa igreja, na época da Praça da Sé. E a família disse: você não acredito que você vai levá-la na igreja de crente. Todos eles, né, romanistas lá. Ele disse assim: você vai levar? Ela está querendo. Foi, e a família toda se converteu. Quando eu cheguei em São Paulo, em 88, comecinho de 88, que eu vim ser pastor aqui em São Paulo, já era pastor no Rio, né? Fui pastor em Franca, aqui no interior, mas em 84. Em 88 eu vim para a capital. E quando eu cheguei, foi a primeira casa que eu fui fazer visitas, né? Eu ainda lembro que foi uma segunda-feira de carnaval. Eu fui 2 vezes na casa desse irmão. E era lá no Camargo Novo, né? Até hoje, lá, eu pegava, lá no Itaim, pegava o ônibus aí no Parque Dom Pedro, a igreja na Praça da Sé, eu ia até dormindo tudo, ia quase lendo o jornal todo, e chegava a dar um cochilo. Mas aí eu ganhando a esposa dele para Jesus. A esposa não era de Jesus. Hoje tem mais de 30 anos que ela é de Jesus. Vai fazer agora 33 anos que ela se batizou, que eu batizei ela nas águas. Mas por que eu estou falando isso? Como é que o pessoal falava? Não acredito, você está indo à igreja de crente agora? Como se fosse, não. Um absurdo, uma coisa. Hoje não, ser crente hoje virou moda. Mas é profecia que se cumpre. Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Hoje você vê jogador de futebol, já vi há algum tempo, mas vê artista, vê atriz, vê até político, acredite se quiser. Você vê em todos os lugares, tem pessoas, né, aceitando Jesus, quer dizer, obra sendo feita. A Bíblia está se cumprindo. Mas, irmãozinho, vamos voltar. Vamos ser verdadeiramente igreja de crentes. Daqueles que creem na palavra, que acreditam na palavra de Deus e vão começar a fazer a obra. Quantas oportunidades vão surgir para você? Só tem que pedir. E nesse intervalo aqui, que não dá para ler tudo para você, no capítulo 8, aparece aqui um homem chamado Filipe. Ele não era dos 12, não. Por que não era? Capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então os demais se espalharam pela Judéia e por Samaria, mas os discípulos ficaram em Jerusalém, porque eram conhecidos, né? Quer dizer, não é como hoje, que tem internet, tem tudo e se divulga rápido, mas a cidade de Jerusalém não é uma cidade tão grande, e eles eram conhecidos, então eles ficaram lá. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando em casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, não se calaram. Ô igreja primitiva valente! E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe foi lá. Já que o pessoal aqui não está, você samaritano não gostava do judeu, mas o Filipe foi lá. E pegou a simpatia deles. Por quê? E diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam
e viam os sinais que ele fazia. Não somente ouviam, mas viam. Isso é importante, a fé sem obras está morta. E diz, porque eis que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, entenda bem, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Olha que coisa bonita, a igreja de Cristo. Vamos levantar Filipes no nosso meio. Não serão pastores, poderão ser pastores, Deus vai levantar, mas tem muita gente fazendo a obra. Eu posso parar aqui e dar testemunha de pastor, não é de crente, de pessoa que orou, membro da igreja, entenda bem que nem obreiro é, mas deu testemunho, orou por uma pessoa e Jesus curou, orou por alguém, Jesus ressuscitou. Estou contando, atos não são de pastores, mas de homens e mulheres que creram e estão vendo a glória de Deus. Você é essa pessoa. Você está aqui, Jesus está dizendo, se você crê em mim, você vai começar a fazer o que eu fazia no meu nome, e vai surgir oportunidade. É um colega de trabalho que vai chegar para você, ora por mim, me dá seu nome que eu vou levar para a igreja. Ele não falou isso, ora por mim, ore. Ore, com a maior simplicidade, Deus vai colocar as palavras. Ele diz assim, eis que coloca as minhas palavras na tua boca. E você vai se levantar e vai orar, doença, sai desse meu amigo em nome de Jesus. Uma simplicidade. E depois virá testemunho, meu irmão. E se prepare, porque Deus quer impactar a sua fé.